Olá, 9 de julho, feriado estadual da Revolução Constitucionalista. Hoje o Unesp Notícias explica a data e mostra como foi a comemoração em Jaú. E mais. TV Câmara prepara equipamentos para inaugurar o sinal digital. Série nos trilhos. Saiba como surgiram as estradas de ferro que passam pela região. Hoje, 9 de julho, é dia de relembrar dos soldados que, em nome dos paulistas, lutaram pela democracia em todo o país na Revolução de 1932. Em Jaú, a Sociedade de Veteranos organizou um ato cívico e a população compareceu. De manhã, os soldados do tiro de guerra se juntaram aos da Polícia Militar em frente à Praça da República, em Jaú. A música ficou por conta da banda da PM. Muita gente enfrentou o friozinho da manhã deste feriado para conferir as homenagens aos soldados constitucionalistas. Autoridades políticas e militares participaram do momento cívico do feriado de 9 de julho, dia em que começou a Revolução de 1932 de São Paulo. O 9 de julho, ele não é uma data saudosista, ele é uma data que mostra o exemplo de um povo em prol da liberdade que hoje nós desfrutamos. Já não há mais combatentes vivos morando em Jaú, mas mesmo assim, para a Polícia Militar, é importante lembrar os ideais dos jovens paulistas da época, que queriam evitar uma ditadura. Ainda hoje esses ideais de 32, eles estão muito vivos na população e devem ser cultuados. Para a Polícia Militar especificamente é muito importante, porque a força pública da época ela teve um papel decisivo de liderança, de irmanando todo o povo paulista. Esse fato histórico nós temos que lembrar sempre, porque realmente mostra que sempre o povo esteve presente, sempre esteve ligado nos movimentos e ligado no momento histórico. O dia foi dedicado a lembrar atos de civismo, como cantar o hino nacional, fazer discursos em homenagem aos soldados constitucionalistas, participar da oração dos combatentes. E como a ideia era saudar os soldados que lutaram em nome dos paulistas, o monumento de Jaú, que homenageia os ex-combatentes, teve uma cerimônia especial, inclusive com salva de tiros. A Revolução de 32 foi o último conflito armado do país e o maior que aconteceu aqui no estado de São Paulo. Segundo historiadores, o movimento desencadeou importantes reformas políticas no país, como a Constituição de 1934, que modernizou e democratizou a política brasileira na época. A banda marcial de Bocaina encerrou o desfile comemorativo. Para quem participou da cerimônia, é importante relembrar a data. Porque marca o patriotismo do povo brasileiro, né? Que hoje em dia tá com mais vontade de mostrar a vontade do povo no país. E a gente fala mais sobre o 9 de julho ainda hoje na entrevista do dia do Unesp Notícias. O historiador João Francisco Tidei de Lima é o nosso convidado. Vamos ver agora como fica o tempo. As informações são do IPMET e do CPTEC. Uma massa de ar seco e frio continua sobre o estado de São Paulo. Até sábado, o céu se mantém com poucas nuvens. A exceção são as áreas da capital e do litoral.
Em Bauru, o céu continua azul e sem nuvens. A umidade do ar é de 60%, mas não há possibilidade de chuva. Os ventos sopram a 11 km por hora. A máxima hoje foi de 24 graus. Amanhã pode chegar a 25 em Bauru, Piratininga e Agudos. No próximo bloco, Câmara Municipal terá sinal de TV digital em Bauru e mais. Na série Nos Trilhos, a origem das estradas de ferro. Voltamos já! A partir do dia 31 de julho, a TV Câmara de Bauru poderá ser assistida via canal aberto digital. A infraestrutura técnica já está pronta. Jornalistas, funcionários, membros do Executivo e do Legislativo conheceram os transmissores da TV Câmara de Bauru, no Jardim Ferraz. A antena, que chega a 43 metros, foi colocada na estação de tratamento de esgoto do DAI. No mesmo local, foi implantada a estação de transmissão e recepção do sinal. Temos aqui equipamentos de primeiro mundo, os melhores que a gente conseguiu comprar. Justamente para isso, para que o telespectador possa ser premiado com um sinal de qualidade e sem interrupção. Essa infraestrutura é uma das melhores do país e está preparada para operar pelo menos pelos próximos 50 anos. Toda a estrutura é composta do abrigo de equipamentos, onde os equipamentos estão instalados, né? Sistema de energia elétrica, incluindo gerador de energia elétrica, no-break e tudo mais, né? Torre de transmissão, onde são instaladas a antena de transmissão, né? E os equipamentos de transmissão, que fazem o processamento dos sinais, né? A multiplexação e a transmissão em si, né? O equipamento transmissor. Foram investidos quase R$2 milhões nos últimos 2 anos para a abertura do sinal digital. Atualmente, o sinal da emissora está aberto para testes. Com a tecnologia digital, inclusive dispositivos móveis, como tablets e celulares, já podem sintonizar o canal do Legislativo Municipal. A TV Câmara faz parte do único canal digital em todo o país que está autorizado pelo Ministério das Comunicações a ter multiprogramação, ou seja, é possível transmitir 3 grades de programação diferentes em um mesmo canal. Atualmente, 11 funcionários mantêm 12 horas de programação diária. Com o canal digital e aberto, vai ter novidades. A TV Câmara tem um papel fundamental na democracia brasileira como um todo, que é de desconstruir a imagem que a grande mídia imputa ao Legislativo. Então nós temos um papel didático que vai ser sistematizado daqui para frente e colocaremos a partir de agosto um programa jornalístico na hora do almoço, de meia hora provavelmente, para que a gente possa também ter esse lado jornalístico na TV, né? Por conta do feriado, a sessão da Câmara, que em geral é realizada na segunda-feira, esta semana será amanhã, quarta-feira. Em pauta, a votação do projeto de lei que institui o Estatuto da Fundação Regional de Saúde. A Lei de Acesso à Informação também será discutida. Por falar nisso, dados como a remuneração dos servidores e vereadores já estão disponíveis na internet. A divulgação atende à Lei da Transparência, que entrou em vigor no ano passado. No site é possível ter acesso também ao balancete da Câmara e conhecer todos os gastos do Poder Legislativo Municipal. Na primeira reportagem da série Nos Trilhos, você vai saber como a nossa região se transformou em um dos mais importantes entroncamentos ferroviários do país. Quem viveu aquela época não esconde a saudade. A série é uma produção de estudantes de jornalismo da Universidade de Marília. O som anuncia. O trem está chegando. E junto com ele, a esperança do progresso e da modernização para uma região que caminha a passos de mula. A construção da ferrovia foi um importante avanço para a Alta Paulista no final do século XIX.
Estas fotos da época mostram a construção da estrada de ferro em Marília, a inauguração e a primeira Maria Fumaça que deslizou sobre seus trilhos. Café, algodão e passageiros eram transportados pela estrada de ferro do Oeste Paulista. Ferroviário aposentado, Jurandir conta que o trem era o cartão de visita de uma cidade. O que era feito com carro de boi passou a ser transportado com a facilidade da máquina. A ferrovia era uma festa onde ela fica. Eles tinham necessidade para embarcar café, tudo feito com carro de boi, né, com a tração animal. Agora o trem está chegando, puxa vida, que facilidade para embarcar tudo. Algodão, amendoim, tinha de tudo na Salto Paulista, também na Noroeste, muito gado. Filha de ferroviário, Alaire relembra as viagens que fazia com sua família durante as férias. Naquela época, o trem de passageiros era um luxo. Aí tinha primeira classe e segunda classe. E a primeira classe era um banco estufado, aí tinha no encosto, tinha tudo capinhas de linho, que eram até engomadas, sabe? A primeira classe era muito luxuosa, né? E era assim, uma experiência muito gostosa, porque tinha, dependendo do horário que a gente viajava, tinha restaurante, né? Aí passava o pessoal vendendo, né? Guloseimas, assim, no carro, né? Duas ferrovias se colocam no sentido do atendimento a essa região, que é a Paulista, que vem lá, né, da região de Jaú, né, Campinas, Jaú, passa por Bauru, quer dizer, e vai em direção a essa penetração e pega Marília. A Noroeste é uma ferrovia que é criada em 1906, vocês verem, quer dizer, de 6, parte de Bauru para atender uma faixa totalmente inóspita. Mas para que a ferrovia chegasse aos confins do Oeste Paulista, houve confrontos com os índios caigangues, que habitavam a região. Garantindo a abertura de terras, praticando inclusive a expulsão indígena, por isso que a Noroeste tem uma característica de ter praticado o genocídio indígena dos caigangues que viviam nessa área, como por exemplo, colocar estricnina nos açudes que os índios utilizavam. Por volta de 1906, as estradas eram precárias e a Maria Fumaça veio como uma alternativa para o transporte. A ferrovia trouxe o desenvolvimento para a região. Por onde o trem passava, nascia uma cidade. Mas a tecnologia foi avançando e entram em cena as máquinas a óleo, mais rápidas e de maior capacidade. Já na década de 80, chegam as máquinas elétricas e a Ferrovia do Oeste Paulista vive a sua melhor fase. Nesta época, a Companhia Paulista e a Estrada de Ferro Mogiana tinham se transferido do poder privado para o público, juntas com a Sorocabana, Araraquarense e São Paulo Minas, que já eram estaduais, deram origem à FEPASA, Ferrovia Paulista S.A. Foi uma junção de 5 ferrovias numa só. Esse já foi uma atitude que o governo Laudo Natel e depois o Abreu Sodré, consolidou com o Abreu Sodré, já teve essa ideia, o Laudo Natel. Agora as máquinas mudaram, ficaram mais modernas e com novas cores. Nestas imagens, a elétrica V8, construída nos Estados Unidos, alcançava uma velocidade de 164 km por hora, um recorde nacional. A família Pereira se lembra de quando levava seu filho Diego, ainda criança, para viajar de trem. A ferrovia era a melhor maneira de fazer passeios e apreciar a paisagem. Era bem seguro, né? Você não ficava sentado, você levantava, você podia andar, saía, andava no corredor. Passava o pessoal oferecendo lanche, que às vezes você comprava passagem e ganhava o lanche. E a gente gostava bastante, se divertia mesmo, colocar a cabeça para fora. Não podia, eles não deixavam, mas você via tudo, você via a paisagem, você via... E era bem legal. Hoje, nossa região anda sobre rodas no asfalto e o trem já não existe mais. Mas a lembrança ainda é capaz de emocionar e arrepiar quem um dia teve a oportunidade de viajar sobre os trilhos. Era uma delícia, é um sonho que acabou, eu falo mesmo isso.
E amanhã vamos mostrar a decadência do transporte sobre trilhos. Na sequência, uma entrevista com o historiador João Francisco Tidei de Lima. O assunto é o 9 de julho. Até já! Hoje é comemorado no estado de São Paulo o Dia da Revolução Constitucionalista de 32, a última revolta armada que ocorreu no Brasil. Para falar sobre a importância deste dia, nós recebemos aqui no Unesp Notícias o historiador bauruense João Francisco Tidei de Lima. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Unesp Notícias. Estou às ordens, não é? É com muita honra que eu venho aqui. Professor, a Revolução foi em 1932. Certo. Que país era esse, que Brasil era esse em 1932? Para você entender realmente 1932, não é preciso voltar um pouquinho, não é? Você tem, por exemplo, a nossa República foi instalada em 1889, não é? E desde 89 até chegar a 1930, você tem um período que historicamente é chamado de Velha República. Mas são 40 e tantos anos, né, de Velha República. E o Brasil, o que ele é? Não é? O Brasil, digamos assim, é uma república, não é verdade, administrada por fazendeiros. Você entendeu? O Brasil é um conjunto de fazendas. Um país praticamente rural. Um país, não é, de economia basicamente, não é, agropastoril. Você entendeu? Então, a nossa balança comercial, ela tem como suporte isso aí, é uma economia agropastoril. Isso não tem indústria, você entendeu? E claro, não é verdade? E é uma velha república com uma série de vícios e de distorções, você entendeu? Essa república, essa velha república, não é, que dura 40 e tantos anos, ela teve o seu domínio político praticamente repartido entre dois estados, não é? São Paulo e Minas Gerais. Falava-se até a política do café com leite. Na verdade, São Paulo e Minas. E é nesse contexto, não é, que você vai se aproximando de 1930, e quando chega a 30, o presidente da República é o Washington Luiz, não é? E aí é paulista, não é? Então é a vez de Minas agora. Mas o Washington Luiz não abre mão, ele quer que continue sendo um paulista, não é verdade? E aí ele impõe o nome do Júlio Prestes, o Júlio Prestes. E o Júlio Prestes acaba sendo eleito. Numa eleição, não é, absolutamente fraudulenta, porque você não tem voto secreto, né? É tudo voto sob pressão, etc. Então a gente imagina como é que foi eleito esse Júlio Prestes. E aí você tem, não é, você tem um combustível, não é verdade, para explodir qualquer movimento protestando contra isso. E é aí que vem a Revolução de 1930, liderada no Sul pelo Getúlio Vargas, que vai ter o apoio dos estados, inclusive do estado de Minas Gerais, não é? Que foi né, logrado, né? Quer dizer, São Paulo não perdeu cumpriu, a vez, etc. Na hora de eleger então o presidente. Minas fecha também com o Rio Grande do Sul, você entendeu? E aí explode essa Revolução de 30, não é? Depondo o Washington Luiz. Quando o Getúlio irrompe como liderança, etc., não é? Isto vai, evidentemente, não é, afetar os interesses de São Paulo, você entendeu? E aí São Paulo, não é, vai também tentar armar uma revolta contra o Getúlio e com, digamos assim, um brado constitucionalista, quer dizer, a Constituição de 1891 já não existe mais, na medida que o presidente foi deposto, né, o Washington Luiz. Então, é preciso fazer uma nova Constituição. Não é? E o Getúlio retarda um pouquinho para fazer a nova Constituição, etc. Tem todos os poderes, na verdade tem prestígio, não é verdade? E aí, então, São Paulo diz, não, é preciso, não é, nós temos que ter uma Constituição, etc. E aí procura organizar um movimento, não é, um movimento armado, inclusive, você entendeu? E esse movimento armado, não é, vai propor, não é, vai ter como digamos, a palavra de ordem, não é? Uma nova Constituição. Agora, quando o movimento irrompe em 9 de julho de 1932, já existia desde fevereiro, você entendeu, uma série de decretos do Getúlio, não é? Acenando com a convocação numa Assembleia Constituinte. Viu? Já tem isso aí, desde fevereiro. Certo?
Agora, São Paulo irrompe assim mesmo, porque afinal, né, a burguesia de São Paulo, a classe dominante de São Paulo, não pode aceitar esse regime aí do Getúlio Vargas, né? Ela perde o poder, ela perde força, etc. Não é? E aí irrompe então o movimento em 9 de julho. Aí, não é, você vai ter, não é, o movimento irrompe, etc. Evidentemente que são 40 mil homens em armas, você entendeu? 40 mil homens em armas. Ele irrompe o movimento, 40 mil homens em armas, ele vai ser derrotado logo. Né? Em fim de setembro, São Paulo já praticamente, não é, entrega as armas. Não é? 2 de outubro acaba a Revolução. 633 mortos. Por que é importante relembrar o 9 de julho? Por que é importante lembrar essa data tantos anos depois? Claro, eu acho importante em função, não é, das carências que nós temos, você entendeu? Carências que não tiveram resposta ao longo desse tempo. Então eu acho essa data muito importante, não é verdade, para a gente poder contextualizar, você entendeu? Essa data de 9 de julho era de 1932. 32 é uma década, os anos 30 são uma década fortemente ideologizada. Surgimento de revolução à direita, à esquerda, não é? Você tem a ascensão do nazismo, do fascismo, não é? Da revolução comunista, você entendeu, não é? A União Soviética vai se tornar daqui a pouco uma potência, etc. Então é uma década muito ideologizada. E, não é? Nós temos uma série de demandas no Brasil, ao longo, você vai ter, não é, Zeca, até daqui quanto tempo? 8 anos, não é? 2022, o Brasil vai fazer 200 anos, e com essas carências todas aí, não é, que não foram solucionadas, ligadas à questão da reforma agrária, ligadas à questão da saúde, da educação, não é? Da circulação. Não é? Como é que pode um país? É um amontoado de automóveis, caminhões, ônibus, motos, nas estradas e nas cidades, você entendeu? Não tem obras de infraestrutura. Então, quando a população sai nas ruas aí, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Às vezes o pretexto é o preço do passe do ônibus, não é? 20 centavos. Não que não seja importante, claro que é, mas isso é um detalhe. O fundamental disso, né, são as obras de infraestrutura que estão aí paradas, absolutamente paradas. Você entendeu? O metrô de São Paulo tem 75 quilômetros e faz 40 anos que está sendo construído. Pois é, professor, não pode. As demandas, os anos passam, mas as demandas da população sempre existem. Existem, não é? E cada vez com volume maior, você entendeu? Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Nesp Notícias. Obrigado. Espero que tenha respondido alguma coisa. Obrigado. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã ao vivo, às 5h30 da tarde. Tchau. Thank you.